Chegou em cara. Pô, vocês não vão brincar lá fora ou lá atrás? Nossa, Pessoal, vocês estão me ouvindo? Nossa, eu falei um monte de coisa para vocês aqui e não percebi que o microfone estava desligado, tá? Desculpa, gente. Acontece. Foi mal. Luiz, eu vou pedir para você manter a webcam por enquanto desligada, tá? Porque dá a impressão que está travando a transmissão. Depois, se você quiser fazer alguma pergunta, Luiz Eduardo, daí você pode ligar a webcam, tá bom? Desculpa, pessoal, eu não tinha percebido, eu acabei desligando o microfone aqui e não percebi que estava desligado, tá bom? Faz parte, tá? Bom, de qualquer forma, a gente retoma aqui o conteúdo, sem problema nenhum. Bom, então, como eu estava explicando, né, antes de colocar o microfone no mudo aí sem querer, ou querendo e esquecendo de tirar, hoje a gente tem uma evolução significativa aí na indústria automotiva, que é a mudança do bloco do motor, que era feito de ferro fundido, para ligas de alumínio. Isso por quê, pessoal? Porque o ferro fundido, por mais que a resistência mecânica dele seja maior se comparado ao alumínio, ele tem uma dificuldade maior quando se trata de dissipar calor. Então, como eu tinha explicado naquele momento que eu estava com o microfone desligado, o motor é uma máquina térmica, né? Então, quanto maior a temperatura que ele trabalha, melhor vai ser para o seu rendimento termodinâmico. Então, se ele passa a trabalhar em temperaturas mais elevadas, ele vai ter um aproveitamento termodinâmico maior. Só que se a gente for ver, o ferro fundido, o alumínio, todos eles têm limitações físicas, né? Eles suportam determinadas temperaturas. Eles não podem trabalhar com qualquer temperatura que seja. Eles têm limites nesse sentido, né? A temperatura máxima que eles podem trabalhar, ela é limitada. Bom, isso implica então que a gente pode aumentar a temperatura do motor, mas a gente sempre está limitado à temperatura máxima que aquele motor trabalha. Então, por um lado, o motor com a combustão ele aquece, e isso é bom porque ele vai produzir energia a partir disso, a partir da combustão. Porém, a gente precisa controlar essa temperatura, porque senão as peças elas vão entrar em ponto de fusão, elas vão se fundir, né? Isso é um dos motivos pelo qual as ligas de alumínio elas têm sido utilizadas ultimamente. Porque com as ligas de alumínio, a gente tem o alumínio, se comparado ao ferro fundido, ele tem uma capacidade maior de dissipar calor, ok? Então ele
dissipa calor com uma facilidade maior. Isso favorece o controle de temperatura do motor. Então, antigamente, a gente tinha muito motor que a gente também não tinha tecnologia para produzir ligas de alumínio que fossem eficientes em termos de temperatura. Hoje a gente já tem essa tecnologia com o benefício de que o alumínio ele consegue dissipar calor com maior eficiência. Então, por isso que hoje a gente tem um crescente aumento, né? Parece redundante falar, mas é um crescente aumento na utilização de motores, de blocos de motores feitos aí de ligas de alumínio. Muito bem. Dito isso, né? A gente precisa também considerar que a superfície superior e inferior são usinadas para obter uma vedação perfeita, como também as partes onde se apoiam as árvores de manivela, o comando que necessita de um perfeito alinhamento para o seu funcionamento. Então, vamos pensar que o bloco do motor ele é um pedação de ferro fundido ou de alumínio fundido ali, né? Um blocão fundido, com várias partes que são usinadas para receber as partes móveis. Então, lembra-se que eu falei que o motor é feito de partes fixas e de partes móveis. Essas usinagens, esses pontos onde são usinados, o bloco do motor é usinado, ele serve justamente para receber as partes móveis, como a árvore de manivelas, os pistões e assim por diante. Elas são usinadas também para obter uma vedação perfeita. Então, daqui a pouco a gente vai ver um segundo tipo de parte fixa, que é o cabeçote, e vai ver um outro tipo também, que é outra peça, que é o cárter. Então, o cabeçote é como se fosse a tampa do motor. Entre o bloco do motor e o cabeçote precisa haver uma vedação perfeita, beleza? É preciso que a vedação entre o bloco e o cabeçote seja perfeita. Então, é por isso que essas superfícies elas são sempre usinadas. A mesma coisa do bloco em relação ao cárter. Bom, nas extremidades dos blocos são alojadas as engrenagens do sistema de distribuição. O que é o sistema de distribuição, pessoal? Na aula passada eu comentei com vocês que precisa haver um sincronismo entre o comando de válvula e o virabrequim para que as válvulas elas possam se abrir e se fechar no momento exato, né? Que eu preciso ter a válvula de admissão se abrindo no tempo de admissão, as válvulas precisam estar fechadas no tempo de compressão e no tempo de explosão, e a válvula de escapamento ela precisa novamente se abrir ao final do tempo de exaustão, ou no início do tempo de exaustão. Então, pessoal, tudo isso é feito pelo sistema de distribuição, tá? Então, que ele pode ser feito por engrenagens, só para começar a explicar isso aqui para vocês, ou por corrente, ou então uma terceira forma de sincronismo por correia dentada, tá bom? Então a gente vai ter uma aula para falar especificamente sobre isso, mas só para já adiantar para vocês o que é o sistema de distribuição. Então, essas engrenagens que vão participar aí do sistema de distribuição, eles ficam alojados nos blocos do motor, normalmente, tá? E também o volante do motor. No interior do bloco encontram-se os condutos de arrefecimento, né, e lubrificação, que se comunicam com o exterior para sua limpeza através de tampões e bujões. Bom, aí a gente pode classificar o bloco do motor a partir de alguns aspectos, beleza? Primeiro, a gente pode classificar ele de acordo com o ciclo de trabalho. Então, lembrem-se na aula passada do motor de dois tempos, né? Que a gente tem lá no próprio bloco a janela de admissão, a janela de transferência e a janela de escape. Elas ficam no próprio bloco. Isso no motor dois tempos.
No motor 4 tempos, a gente tem um cilindro liso, não tem nada disso, né? Então, por isso que a gente pode classificar o bloco de acordo com isso. Então, no bloco do motor 4 tempos, a gente não tem nenhuma janela de, é, de trabalho ali no próprio cilindro. Outro tipo de classificação que a gente pode fazer em relação ao bloco é em relação à disposição dos cilindros. Então, a gente viu já na aula passada que a gente pode ter um monte de tipo de disposição de cilindro. O motor ele pode ser em linha, pode ser em V, pode ser em W, pode ser em VR, pode ser oposto. Enfim, tratamos de tudo isso na aula passada. Então, é outra forma de classificar os blocos do motor. Um outro jeito de classificar é de acordo com o sistema de arrefecimento, com o método de arrefecimento. Então, hoje a gente tem motores arrefecidos a água, beleza? E aqui, água, a gente não pode nem dizer hoje em dia que é água propriamente dita, né? A gente tem que falar que é líquido de arrefecimento, porque não se usa mais água pura no sistema de arrefecimento, ou a ar, beleza? O a ar, pessoal, ele é porque usa realmente o próprio ar para arrefecer o motor. Tá? Então, a gente vai encontrar isso aqui nos motores de Fusca, Kombi, Brasília, né, nos motores Volkswagen mais antigos, que hoje em dia já não são nem mais utilizados. E a gente vai encontrar bastante blocos refrigerados a ar em motos. Então, se vocês observarem as motos, elas não têm radiador. A gente não precisa completar a água do radiador da moto. Das motos menores, né? Porque tem motos maiores que possuem radiador. Estou falando das populares aqui. Então, nessas motos, a gente tem um bloco do motor que também é arrefecido a ar. Beleza? Então, nos veículos de passeio, utilitários, caminhões, ônibus, os motores, hoje em dia, eles são arrefecidos a água. Existiram alguns motores a ar no passado aí, eu dei vários exemplos, Fusca, Brasília, Kombi, etc. Mas hoje em dia esses motores eles acabam não sendo mais utilizados, tá bom? Então, só para fazer essa diferenciação. Bom, o que o bloco tem de característica, então? Quais são as características mais importantes do bloco? Primeiro, ele precisa ter uma grande rigidez para suportar todo o trabalho, todo o movimento, toda a dinâmica do funcionamento do motor. E ele precisa ter estabilidade dimensional. Então, essa rigidez e estabilidade dimensional, desculpa, elas são duas questões que caminham juntos no motor. Como que a gente consegue a rigidez? Né? A gente vai conseguir rigidez por meio de ligas e processos especiais de fundição. Então, o tipo de material que é utilizado e o processo que é empregado na fundição desse material vai garantir a grande rigidez. O segundo item aqui, a segunda característica, a estabilidade dimensional, ela vai ser conseguida, obtida, através de utilização de reforços internos, externos e nervuras dispostos de modo e número adequado, segundo o tipo, função e potência do motor. Então, se vocês observarem aqui nesse motor, ó, vocês vão ver que ele é cheio de ranhuras internas, beleza? Que tem como função garantir a estabilidade dimensional do motor. Né? Então, o que significa garantir essa estabilidade dimensional do motor? Que a dinâmica de funcionamento, que a movimentação que as partes fazem aqui dentro, que a questão do motor trabalhar com temperaturas que oscilam ao longo do seu funcionamento, né? A gente funciona o motor de manhã
ele está frio, depois ele fica quente, depois ele fica frio. Então, considerando todo esse contexto, o motor não pode sofrer alterações dimensionais. Isso quer dizer que ele não pode ter alteração no seu formato e tamanho, tá? Então, o que vai garantir isso são esses reforços estruturais. Aqui a gente consegue ver, ó, por onde eu estou passando o mouse aqui, alguns reforços estruturais nesse bloco. Então, quando vocês observarem um bloco de motor, e aí vocês podem ir no carro do pai de vocês, da mãe de vocês, aí dar uma olhadinha, que vocês vão notar que o bloco ele não é liso por fora, né? Ele é cheio de ranhuras. Essas ranhuras elas servem para garantir a estabilidade dimensional do bloco do motor. Bom, além disso, a gente tem as tampas de expansão, beleza? O que são as tampas de expansão, pessoal? Elas são os chamados selos do bloco, tá? Então, quando vocês olharem para um bloco do motor, vocês vão ver que tem um buraco lá e que nesse buraco ele tem um selo. Então, para que serve o selo? Ele serve como um elemento expansivo, tá? O que é um elemento expansivo? Ele serve para... Vamos pensar que os materiais, de forma geral, eles são suscetíveis à expansão devido ao aumento da temperatura. Então, se a temperatura aumenta, o material aumenta de tamanho também. Isso não é, às vezes, observável a olho nu, né? A gente não consegue ver o bloco, não percebe que o bloco do motor está aumentando de tamanho ali a olho nu. Porém, né, quando a gente vai para uma análise mais precisa, mais aprofundada, é perceptível que o bloco aumenta e diminui de tamanho. Então, os selos eles são instalados por dois motivos. Primeiro, vamos supor que o fabricante ele precise usinar uma parte do bloco, tá? Mas que ele não que essa parte ela fique escondida, né? Que ele não tem acesso de outra forma a não ser fazendo um buraco na lateral do bloco. Então, eu sempre brinco, né? Que até hoje a gente não descobriu broca que faça curva. Então, a broca ela só fura num sentido reto, né? Ela só vai e volta no sentido reto. Então, como a gente não tem broca que faz curva, às vezes o fabricante ele precisa usinar, né? Vamos pensar aqui, ó, acompanhe o mouse comigo aqui, que o fabricante precisa fazer uma galeria nessa região aqui do bloco. Então, ele precisa entrar com a broca, fazer o buraco lá, porque vai passar ali o sistema de lubrificação ou então o sistema de arrefecimento, só que ele precisa tampar depois esse buraco, né? Por quê? Porque senão vai ficar vazando água, vai ficar vazando óleo. Então, o que ele faz? Ele vem com a broca, faz o buraco que ele precisa, faz a usinagem que ele precisa e depois ele coloca um selo para montar. Beleza? Então, esse aqui é o selo do tipo côncavo, né? Ele serve apenas para tampar um buraco. E a gente tem também os selos expansivos, porque como eu estava comentando com vocês, o bloco ele é suscetível a alterações de tamanho. Então, os selos expansivos eles estão ali para absorver essa retração e expansão que o bloco do motor acaba sofrendo. Então, nós temos dois modelos de selo. Tá? O selo expansivo, que é aquele que se retrai, ele está ali justamente para absorver esse movimento de retração e expansão do bloco, e o côncavo, que fica montado ali no bloco do motor, especificamente para tampar um buraco que precisa ser feito na hora da fundição, na hora da usinagem do motor. Esses dois itens aqui, pessoal, são itens que, quando a gente vai fazer a manutenção do motor, quando a gente vai fazer a retífica do motor, vai desmontar, conferir todas as partes e montar novamente, eles são dois itens que precisam sempre ser verificados. A recomendação, em muitos casos, é inclusive que sejam substituídos. Por quê? Principalmente quando é selo de sistema de arrefecimento, ele acaba oxidando, acaba
corroendo com o tempo. Então, você troca ele para evitar que depois que você fez a manutenção do motor, ele venha dar problema, venha vazar e tudo mais. Em alguns motores, esse selo aqui ele fica montado em lugares que são escondidos, que eles são lugares que não têm um acesso muito fácil. Vamos pegar como exemplo aí veículos da Fiat, tá? A gente tem, por exemplo, na Fiat, um selo que fica na parte de trás do bloco do motor, né? Bem parecido com essa imagem que está passando aqui que tem na tela de vocês que eu estou circulando com o mouse aqui. Ele fica montado nessa região. Então a caixa de câmbio ela é montada nessa posição aí, e isso faz com que o selo fique escondido. Então, se esse selo vazar, por exemplo, eu tenho que desmontar a caixa de câmbio fora para poder trocar o selo. Então, nesses casos, por esse motivo, é que recomenda-se que os selos do motor eles sejam sempre substituídos no caso de um processo de manutenção. Aqui o exemplo que eu comentei com vocês, né, ó, de vazamento do selo traseiro. Esse aqui é exatamente o motor de Fiat que eu tinha comentado com vocês. Ó. Então aqui está o selo. Esse selo aqui está vazando. E para poder mexer, o cara teve que remover a caixa de câmbio fora. Tá? Então acontece, o selo está ali para evitar o vazamento, mas na medida que ele vai sofrer por corrosão, acaba tendo que ser substituído, né? Então é um processo de manutenção que vocês precisam observar e todas as vezes que vocês forem montar um motor, fazer a retífica do motor, e também às vezes a gente nem precisa, nem está desmontando o motor, mas está assumindo água, consumindo água, pingando água no chão e tudo mais. Então é outro item, além de mangueira, radiador, bomba d'água, essas coisas que a gente sempre precisa estar atento. Os selos eles também podem apresentar vazamento, como é o caso dessa foto que está aparecendo para vocês aqui. Na parte de cima da tela, mais um pouquinho aqui mais para o lado esquerdo, vocês podem observar os selos novos, né? Então, como que a gente monta um selo? Normalmente você tem uma ferramenta circular no mesmo formato do selo, aí você passa uma vedação aqui no selo, uma cola específica aqui na parte de fora do selo, remove o selo velho, limpa bem o alojamento do selo e bate ele ali usando um martelo e uma ferramenta especial, bate o selo de volta no lugar. Então ele é batido no próprio bloco do motor. É bem tranquilo de fazer a manutenção. Às vezes é difícil de tirar o selo do lugar, porque ele está tão enferrujado que ele acaba tendo um pouquinho de dificuldade, ele fica incrustado ali, fica difícil de remover. Mas, via de regra, não é um procedimento de manutenção tão complicado. O complicado, às vezes, é acessar o selo, como no exemplo que eu dei aqui desse motor que está apresentando vazamento. O videozinho aí, então, falando um pouquinho sobre o bloco. Só um minutinho, pessoal, que eu preciso aqui incluir o áudio no sistema. Então, deixa eu sair e voltar novamente. No bloco de cilindros, temos como componentes as capas de mancais, que fecham o alojamento do virabrequim, juntamente com as bronzinas. Na outra metade do alojamento estão os mancais, onde se encontra o furo de lubrificação. Na parte externa estão os selos, que são prensados em seus alojamentos. Pessoal, vocês escutaram o vídeo?
Manda aí no chat ali. Ah, o Adson disse que sim. Beleza. É que para mim estava sem volume aqui. Mas já consegui resolver. Então eu vou passar novamente aí. No bloco de cilindros, temos como componentes as capas de mancais, que fecham o alojamento do virabrequim, juntamente com as bronzinas. Na outra metade do alojamento estão os mancais, onde se encontra o furo de lubrificação. Na parte externa estão os selos, que são prensados em seus alojamentos. No bloco de cilindros, temos como componentes as capas de mancais, que fecham o alojamento do virabrequim, juntamente com as bronzinas. Na outra metade do alojamento estão os mancais, onde se encontra o furo de lubrificação. Na parte externa estão os selos, que são prensados em seus alojamentos. Pessoal, bloco do motor, ficou claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam ali a questão do selo, do material que é feito o bloco? Alguma dúvida, alguma pergunta? O Luiz está perguntando por que tem o selo. Então, Luiz, assim, ó, o selo ele serve para duas coisas, tá? Primeiro, às vezes você precisa fundir uma galeria, um duto, alguma coisa assim no bloco do motor. Eu até brinquei aqui na apresentação, né? Que até hoje a gente não inventou broca que faz curva. Então vamos supor que você precise fazer um furo aqui nessa direção para. Não sei se você está conseguindo acompanhar meu mouse aí, ó. Pensa que aqui é o bloco, a parede do bloco do motor, você precisa fazer um furo aqui para o arrefecimento, por exemplo. Então, como você não tem broca que faz curva, não dá para você vir por aqui e furar aqui, tá? Ele faz o furo ou funde a peça ali com aquele buraco e depois coloca o selo para vedar, para fazer a vedação dessa parte, tá bom? Então isso acontece bastante. Vocês vão ver um monte de selo no bloco do motor e não só no bloco, no cabeçote também. Para que está aquele selo ali? Porque eles precisaram fazer um furo, uma galeria, alguma coisa assim, para que possa passar ali um sistema de lubrificação, de arrefecimento, de alimentação, enfim, qualquer sistema do motor, e depois eles precisam tampar, porque se passa água, óleo, combustível ali, não é possível ficar vazando, né? Não pode ficar vazando. Então, eles tampam utilizando um selo, beleza? Uma outra possibilidade do selo é o selo expansivo, tá certo? Para que serve o selo expansivo? A gente precisa considerar sempre que todos os materiais eles são suscetíveis à expansão e retração. Então o selo ele está montado em posições específicas do bloco do motor que servem justamente para receber essa expansão que ocorre no motor quando ele aquece. Então, quando o motor aquece, o bloco do motor vai se expandir, vai aumentar de tamanho. A olho nu a gente não consegue perceber isso, mas isso efetivamente acontece. E o selo está ali para para absorver essa expansão, tá? Para absorver essa expansão que pode ocorrer com o bloco do motor. Então, o selo serve para tem essas duas funções. O Alisson pediu para aumentar um pouco os slides. Deixa eu ver aqui, Alisson. Pior que não tem, cara. Esse é o tamanho máximo já. Não tem. Na verdade, se eu faço isso aqui, ó, ele até diminui. Mas não tem problema, Alisson, que esse material
ele está disponível no AVA, tá? Então, se você tiver alguma... Eu vou sempre ler o que está escrito aqui, mas de qualquer forma, se tiver alguma dúvida, você pode entrar no AVA e dar uma olhadinha também, tá? Infelizmente, não dá para deixar ele maior, já está no tamanho máximo. Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou claro aí, Luiz? Tranquilo? Ah, beleza. Tranquilo, não precisa pedir desculpa não, Luiz. Eu vi que tá, pelo jeito está caindo de vez em quando a sua conexão, faz parte, tá? A gente está suscetível a isso também. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Muito bem, então como vocês não têm mais nenhuma dúvida, vamos passar para o próximo elemento. O próximo elemento que a gente vai comentar, então, é o cilindro, beleza? O que é o cilindro, pessoal? O cilindro é usinado no próprio bloco, tá? Ou então montado no próprio bloco, e é a parte do motor onde vai ficar alojado o pistão, beleza? Então ele é uma peça cilíndrica, como o próprio nome já diz, e ele vai ser montado ou então usinado no bloco do motor. Nós temos dois tipos então de cilindros: aqueles que são usinados no bloco e aqueles que são montados no bloco, beleza? Importante frisar, pessoal, que isso aqui, ó, é uma das principais verificações do cilindro, que é essa parte que eu estou mostrando com o mouse aqui para vocês, ela é uma das principais partes que a gente precisa analisar num bloco, no motor, né, de forma geral, quando a gente está fazendo a retífica desse motor. Então, uma coisa que vocês vão medir quando a gente for ter as aulas práticas é o diâmetro do cilindro. Tá? Quando o diâmetro do cilindro está alterado, fora das especificações do fabricante, nós teremos então o consumo de óleo lubrificante, ruídos no motor, perca de força, de potência no motor, porque está vazando a compressão e assim por diante. Então, é um dos elementos que a gente mais precisa se preocupar aí quando a gente for fazer a manutenção do bloco do motor. Outra coisa também, tá, pessoal? O bloco do motor, quando a gente considera o bloco do motor ou o cilindro, a gente tem que lembrar que esse diâmetro aqui, ele muda a partir do tipo de motor que a gente está falando. Então, começa pelo seguinte: o motor pode ter como capacidade volumétrica 1.000 centímetros cúbicos, né, que é o motor 1.0, pode ter 2.000 centímetros cúbicos, que é o motor 2.0, e assim sucessivamente. Então, isso, de cara, já me permite entender que o diâmetro do cilindro, ele muda de motor para motor. Mas, às vezes, por causa daquele outro conceito que eu expliquei para vocês na aula passada, que é a relação entre o diâmetro do pistão e o curso do pistão, ele, mesmo dentro do motor 1.0, ele pode ter diâmetros diferentes. Então, se eu pegar um motor 1.0 da Fiat, ele vai ter um diâmetro diferente do motor 1.0 da Ford, ou da Volkswagen, e assim por diante. Então, isso é uma coisa que vocês precisam considerar também, tá? Não são todos iguais. Quando a gente vai fazer manutenção disso, o que a gente precisa observar? Precisa olhar no manual do fabricante, tá, pessoal? Então, você tem que olhar lá no manual, ver qual que é a tolerância, e a partir disso, fazer o diagnóstico, entendendo que quando ele está fora dessa tolerância, a gente pode ter problemas aí no motor. Bom, então nesse exemplo aqui, ó, nessa primeira foto que está aparecendo para vocês, nós temos então um cilindro usinado no bloco. Então pensem assim, ó, o bloco é uma peça de ferro fundido, nesse exemplo aqui. Então o cilindro é fundido aqui no bloco e depois vem uma máquina e começa a usinar isso daqui para deixar ele bonitinho, né? Para deixar ele ali com a superfície perfeita para poder receber um pistão. Então esse aqui é o modelo usinado. O cilindro ele faz parte do próprio bloco do motor.
Nesse outro exemplo aqui, a gente tem, então, um cilindro que ele é montado no bloco do motor. Nesse caso aqui, a gente chama o cilindro de camisa, beleza? Ou de camisa de cilindro. Por quê? Porque o bloco ele é fundido, ele é deixado uma peça onde vai ser alojada a camisa, e a camisa de cilindro ela é montada no bloco, beleza? Então ela é colocada, ela é uma outra peça além do bloco. Nesse caso aqui, o cilindro faz parte do bloco, nesse primeiro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, o cilindro é uma peça à parte, ela é montada no bloco do motor. Beleza? Além disso, pessoal, o que a gente pode ter aqui? Falando de cilindro, a gente pode ter um cilindro que é camisa seca e o cilindro que é camisa úmida. Qual que é a diferença de um para o outro? No cilindro camisa seca, o líquido de arrefecimento ele não toca diretamente na camisa, no cilindro, tá bom? Se vocês olharem para essa imagem aqui, ó, a gente tem um cilindro usinado no bloco, certo? Aqui vocês têm, não sei se vocês vão conseguir observar aí, mas aqui a gente tem, onde eu estou passando com o mouse, o limite do cilindro, né, o tamanho completo do cilindro. Aí a gente tem uma parte de ferro fundido, que é o bloco do motor, e aí só aí então o líquido de arrefecimento. Então, o líquido resfria o bloco e o bloco resfria o cilindro. Na camisa úmida, a água, o líquido de arrefecimento, toca direto na parede do cilindro. Tá? Então, eu tenho, nesse caso aqui, um controle mais efetivo quando se trata de arrefecer a camisa do motor, quando se trata de arrefecer o cilindro do motor. Então, nós temos camisa seca. Retomando, o que é a camisa seca? Quando o líquido de arrefecimento não entra em contato direto com o cilindro. Beleza? Se não entrar, se não encostar direto no cilindro, a gente chama de camisa seca. O que é a camisa úmida, pessoal? A camisa úmida é quando o líquido de arrefecimento entra em contato direto com o cilindro. Ele bate lá na parede de fora do cilindro. Vejam bem, não é dentro do cilindro, é na parte de fora do cilindro. Essa é a diferença entre um e outro. Então vamos ver um videozinho aqui falando sobre o cilindro. Alguns blocos de motores possuem os cilindros revestidos com camisas, que podem ser secas ou úmidas. Observe que, nesse exemplo, as camisas úmidas são prensadas no bloco do motor e podem ser substituídas. Alguns blocos de motores possuem os cilindros revestidos com camisas, que podem ser secas ou úmidas. Observe que, nesse exemplo, as camisas úmidas são prensadas no bloco do motor e podem ser substituídas. Só para finalizar aqui, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho. O que acontece? Se a gente pegar um bloco do motor desse tipo aqui, ó, que tem a camisa, o cilindro usinado, o que acontece quando o diâmetro aqui ficar fora da especificação do fabricante? A gente precisa usinar a camisa. Então, a camisa ela é tirada material, tirado o material do camisa, ela é ampliada. Para compensar essa ampliação, é colocado um pistão maior. Tá? Então, quando você fala que vai retificar o bloco, significa exatamente isso, tá? Você tirar material da camisa e colocar um pistão maior. Tá? Isso quando as dimensões do cilindro elas estão fora da especificação do fabricante.
No caso desse tipo de camisa aqui, tá? O que eu ganho em comparação com a outra? Embora eu tenha uma peça a mais, toda vez que o diâmetro da camisa aqui for maior do que o especificado, eu posso substituir a camisa por uma camisa nova. Então eu tenho sempre a manutenção do mesmo tamanho de camisa. Eu posso trocar ela quantas vezes eu quiser, desde que eu não tenha nenhum outro tipo de problema no bloco. Então, num lugar eu usino a camisa, no outro tipo eu substituo a camisa. Então, isso faz o motor ficar com as peças sempre standard, né? Sempre com a mesma, com o mesmo tamanho, com as mesmas dimensões de que quando ela era nova. Pessoal, outra questão bem interessante também é que as camisas elas podem ser feitas com material diferente do bloco, tá? Então não significa que porque o bloco é de ferro fundido que a camisa é feita de ferro fundido. Não significa que porque o bloco é de alumínio que a camisa tenha que ser feita de alumínio. Então esse é outro benefício quando a gente tem a camisa separável, removível do bloco, né? Quando eu separo, quando eu tenho a camisa de cilindro. Quando eu tenho o cilindro usinado, via de regra, ele vai ser feito do mesmo material que é feito o bloco. Quando eu tenho a camisa de cilindro, aí sim eu posso ter uma alteração nos materiais que a camisa é feita. Então você pode ter um bloco de alumínio com uma camisa de aço, pode ter um bloco de ferro com uma camisa de aço. Via de regra, tá? As camisas elas são feitas de aço, que é um material bem resistente, ou então de ligas especiais, beleza? Mas podem aparecer aí outros materiais também. Então esse é outro benefício que a camisa de cilindro nos traz aí, nos proporciona. Falando de novo aqui sobre a camisa úmida, né? Só para reforçar. Então, o que acontece? Na camisa úmida, ó, imagine aqui que o que é marrom é o bloco, beleza? E o que está em cinza aqui é a camisa. Então, nesse caso aqui, ó, o azul, que é o líquido de arrefecimento, ele está tocando direto na parede externa da camisa de cilindro. Por isso que é chamado de camisa úmida, né? Que coisa, né, pessoal? O nome é camisa úmida porque ela é tocada pelo líquido de arrefecimento, ou seja, ela fica úmida durante o funcionamento do motor. Então, por isso que a gente chama de camisa úmida. Se fosse uma camisa seca, eu teria aqui entre a camisa e o bloco uma parede aqui, né? Uma coisa que impedisse que o líquido de arrefecimento tocasse direto nela. Então, o que eu ganho de benefício com a camisa úmida, pessoal? Principalmente um controle maior em relação à temperatura do cilindro. Eu consigo atingir temperaturas maiores porque eu consigo arrefecer ele de uma maneira mais eficiente também. Qual que é o problema que a camisa úmida traz? Se você não tiver um processo de manutenção bem feito, pode ocorrer aqui um processo chamado de cavitação. O que é a cavitação? A cavitação é quando eu tenho a criação de bolhas de ar no sistema de arrefecimento. Então, o aço, o ferro fundido, quando eles entram em contato com essas bolhas de ar, eles oxidam, né? Eles sofrem um processo de oxidação. E essa oxidação ela vai tirando pedaços da camisa. Ela vai cavitando a camisa, vai fazendo buraquinhos na camisa. Até o ponto que, em casos extremos, logicamente, a camisa ela vai furar. E aí o líquido de arrefecimento começa a vazar para dentro do cilindro. E isso a gente não quer que aconteça em hipótese alguma. Então, como tudo nessa vida, né? A gente sempre tem benefícios e malefícios. O benefício é um controle maior da temperatura do motor, né? Um controle mais efetivo. E o malefício é que se a manutenção do sistema de arrefecimento não for feita de maneira correta, e aí eu estou falando de manutenção especificamente em relação ao uso de aditivo
e tudo mais, que é super importante. Então, se o proprietário não troca o aditivo corretamente, não usa o aditivo que é recomendado pelo fabricante, assim por diante, ele pode ter problemas de cavitação. Bom, na parte de cima, quando eu tenho a camisa úmida, a vedação aqui é feita pelo aperto do cabeçote em relação ao cilindro. Então, uma coisa que vocês vão aprender a medir lá nas aulas práticas, quando a gente for desmontar um motor com camisa desse tipo aqui, o motor encamisado, é a altura da camisa em relação ao bloco. Então, o bloco tem uma altura, a camisa tem uma altura. A gente precisa controlar isso daqui, não pode só montar a camisa no lugar lá e sair, botar o caminhão para funcionar, botar o motor para funcionar, o carro para funcionar. Você precisa controlar isso daqui, tá? Então, existe uma coisa chamada de protusão da camisa, que é o quanto que a camisa está acima do bloco do motor. Isso a gente mede lá com o relógio comparador. Lembrem-se, quando a gente for fazer as aulas práticas, que a gente vai tratar desse conceito. E na parte de baixo, né? Vamos imaginar que para baixo aqui a gente tem o pistão e o cárter, né? Então a água não pode vazar para cima, senão ela entra aqui para dentro da camisa, faz o motor superaquecer, e ela não pode vazar para baixo, porque senão ela vai misturar no óleo. Então aqui embaixo a gente tem anéis que vão permear aqui, vão ser montados na circunferência do cilindro, que evitam que o líquido de arrefecimento vaze para dentro do bloco do motor. Beleza? Então, aqui nós temos anéis de borracha que fazem esse trabalho, e em cima o próprio aperto do motor, do cabeçote no bloco, vai fazer essa vedação. Alguns motores, eles têm aqui embaixo da camisa um anel chamado de anel Tombak, tá? Que vai ajudar na vedação também. E outros não tem. Então depende muito do modelo. Tudo isso serve para evitar a fuga do líquido de arrefecimento, né? Para evitar que o líquido de arrefecimento vaze. Já a camisa seca, pessoal, e aqui vai ter uma imagem bem legal para vocês entenderem a diferença. A camisa seca, ó, a gente tem, imagine novamente, que o marrom aqui é o bloco, o cinza é a camisa e o azul é o líquido de arrefecimento. Então a camisa é montada no bloco, beleza? E aí a gente tem o líquido de arrefecimento nessa região aqui, mas antes de chegar na camisa, nós temos mais um pedacinho de bloco aqui, ó. Então o bloco, ele impede que a camisa, que o líquido de arrefecimento toque direto na camisa. Nesse caso aqui, a gente não tem o problema de cavitação, não tem a questão de poder vazar líquido de arrefecimento pela junta do cabeçote ou então para dentro do cárter. Contudo, pessoal, nós temos aqui uma deficiência em termos de refrigeração da camisa, uma vez que o líquido de arrefecimento não toca direto na camisa. Então, você tem uma dificuldade maior do que a camisa úmida em termos de controle ali da temperatura do cilindro. Tá? Essa que é a diferença básica. Básica não, né? Porque a gente comentou bastante elementos, a diferença entre uma e outra. Tanto da camisa seca quanto da camisa úmida. Bom, outra coisa também, pessoal, que a gente precisa se atentar quando se trata de cilindro, é que no interior do cilindro, por mais que às vezes a gente olhe para ele pareça que seja uma peça polida, na verdade ela não é uma peça polida. O cilindro, ele é cheio de risquinho, bem pequenininho. Esses riscos, eles são feitos em ângulos ali dentro da parede do cilindro. Então, não sei se vocês vão conseguir observar na imagem aqui, ó, mas a gente tem riscos nesse sentido e riscos nesse sentido, beleza? Riscos bem pequenininhos. Aqui também é possível observar ó, riscos nesse sentido e riscos nesse sentido. Esses riscos, eles são chamados, então, que tem um tamanho específico e um ângulo específico, esse cruzamento de um risco com o outro,
eles são chamados de brunimento, beleza? Então, o brunimento de um cilindro, ele é importante por quê? Porque ele vai reter o óleo lubrificante para lubrificar os anéis de segmento, os anéis do pistão, e também para auxiliar no trabalho dos anéis. A gente vai ver os anéis possivelmente na nossa próxima aula, né? A gente vai ver como que o anel funciona e tudo mais, mas o anel, ele é um elemento que trabalha girando no pistão, né? Ele trabalha se movimentando o tempo todo. Então o brunimento ajuda o anel a se movimentar e ele também retém óleo lubrificante para facilitar a lubrificação dos anéis de segmento. Para verificar o desgaste ou a folga de um cilindro, usa-se o alisômetro e um relógio comparador previamente calibrados com a medida do pistão. Então, mede-se o cilindro na parte superior, intermediária e inferior, todos em forma de cruz. Subtrai-se a diferença entre a leitura máxima e a mínima e entre as extremidades da cruz imaginária. O mesmo processo serve para analisar o paralelismo ou conicidade dos cilindros, medindo as extremidades entre a parte superior e inferior do cilindro em linha reta. Para verificar o desgaste ou a folga de um cilindro, usa-se o alisômetro e um relógio comparador previamente calibrados com a medida do pistão. Então, mede-se o cilindro na parte superior, intermediária e inferior, todos em forma de cruz. Subtrai-se a diferença entre a leitura máxima e a mínima e entre as extremidades da cruz imaginária. O mesmo processo serve para analisar o paralelismo ou conicidade dos cilindros, medindo as extremidades entre a parte superior e inferior do cilindro em linha reta. Bom, pessoal, então aí já falando um pouquinho sobre metrologia dimensional do motor, tá? Que é uma coisa que a gente vai fazer lá nas aulas práticas, mas já introduzindo o assunto aí com vocês, esse aqui é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a medida do cilindro, tá? Que é chamado de alisômetro ou mais comumente conhecido como súbito, tá? Então, o súbito e o alisômetro são a mesma ferramenta. Então, a gente vai zerar o súbito, né? Vocês devem ter tido aula de súbito no semestre passado. Vocês tiveram metrologia no semestre passado, mas a gente vai retomar isso, não tem problema. Então, a gente vai pegar o súbito, vai zerar ele, vai estabelecer uma medida de referência e vai medir o cilindro em formato de cruz ou de X. Por quê, pessoal? Porque a gente quer saber se o cilindro está paralelo ou oval, se ele está uma circunferência ou se ele está ovalizado. Então, por isso que a gente mede em X. Ele tem um limite para ovalização, né? Ele não pode estar ovalizado, senão ele pode trazer problemas também ao funcionamento do motor. E também a gente vai medir em várias posições de altura. Então, no topo do cilindro, no meio do cilindro e na parte de baixo do cilindro. Por que a gente faz isso? Para saber se o motor não está cônico, se o cilindro não está cônico. Se o motor não, se o cilindro não está cônico. Porque como a explosão ocorre de forma mais efetiva na ponta do cilindro, no topo do cilindro, normalmente essa parte aqui ela vai sofrer com o desgaste, vai sofrer de forma mais efetiva com o desgaste. Então é por isso que a gente vai medir o cilindro em várias posições. Vamos assistir novamente o vídeo aí para eu passar para frente. Para verificar o desgaste ou a folga de um cilindro, usa-se o alisômetro e um relógio comparador previamente calibrados com a medida do pistão. Então, mede-se o cilindro na parte superior, intermediária e inferior,
todos em forma de cruz. Subtrai-se a diferença entre a leitura máxima e a mínima e entre as extremidades da cruz imaginária. O mesmo processo serve para analisar o paralelismo ou conicidade dos cilindros, medindo as extremidades entre a parte superior e inferior do cilindro em linha reta. Muito bem. Como eu disse, pessoal, isso aqui a gente vai fazer na prática lá, tá? Então, também não é uma coisa... Eu queria explicar isso aqui para vocês nesse momento, mostrar como que é e tudo mais, mas fiquem tranquilos que a gente vai retomar isso lá na prática, mostrando, então, para vocês como efetivamente vocês precisam fazer essas medições. Pessoal, sobre o cilindro aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vou dar um tempinho aí para vocês formularem. Entenderam certinho? A diferença de camisa úmida para camisa seca. Diferença do cilindro usinado para o bloco que vai camisa. Tranquilo? Beleza, então, moçada, eu sempre vou passar um conteúdo, um assunto, uma coisa mais específica, daí eu faço uma pausinha para vocês poderem perguntar e esclarecer caso tenham dúvidas também. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o cabeçote, né? Então, o cabeçote, pessoal, ele é a tampa superior do motor, tá? Então, a gente tem o bloco, né? E na parte de cima vai montado o cabeçote. Então, o cabeçote a gente pode dizer que ele é a tampa superior do motor. Só que ele não é só isso, né? Não é só um tampão que a gente coloca lá para vedar o cilindro. Ele tem uma série de partes mecanizadas e rebaixos que são destinados a receber algumas peças removíveis e diversos condutos. Então, no cabeçote, a gente vai encontrar diversos dutos, diversas passagens, diversos alojamentos. Inclusive, ele é constituído normalmente de mais peças que o próprio bloco do motor. Então, a gente vai encontrar peças menores, em número maior do que o próprio bloco do motor. Então, a gente vai ter dutos para admissão de ar, dutos para exaustão dos gases que resultantes da queima, dutos para o sistema de lubrificação, dutos para o sistema de arrefecimento, alojamento dos comandos de válvula, alojamento das válvulas de admissão e das válvulas de escape. Se for o caso de um motor a diesel, nós vamos ter o alojamento para o bico injetor. Se for o caso de um motor ciclo Otto, nós vamos ter o alojamento para a vela de ignição. Então, tudo isso, via de regra, nos motores de hoje em dia, né, eles estão montados no cabeçote. Bom, hoje em dia, pessoal, o cabeçote do motor, o material mais utilizado para o cabeçote do motor são ligas especiais de alumínio, tá? Isso aqui a gente está falando especialmente para motores da linha leve, tá? Quando se trata de motores diesel pesados, a gente vai encontrar no cabeçote o material mais utilizado para esse tipo de cabeçote é o ferro fundido, tá, pessoal? Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, o ferro fundido ele tem uma resistência mecânica maior. Então, a gente está falando de motores que são mais robustos,
consequentemente, eles precisam ter peças mais robustas também. Isso implica a utilização, então, do ferro fundido no cabeçote do motor. Então, os cabeçotes de motor de veículos de motores a diesel pesados, eles são, via de regra, de ferro fundido. Nos motores a diesel da linha leve, que são aplicados em utilitários, leves, caminhonetes, SUVs, etc., vocês podem encontrar cabeçotes feitos de liga de alumínio. Nos motores pesados, de caminhões e ônibus, a diesel, vocês vão encontrar cabeçotes de ferro fundido. Nos motores ciclo-Ottos, tá, da linha leve, a grande maioria, não vou dizer que todos, tá, porque todos é muita coisa, né? Por mais que a gente sempre esteja vendo as variedades que a gente encontra aí na área automotiva, não cabe, é humanamente impossível a gente conhecer tudo que existe no mundo. Então, a grande maioria, esmagadora maioria dos cabeçotes, eles são feitos de ligas especiais de alumínio. Bom, outro fator bem importante, pessoal, é que quando a gente vai montar o cabeçote no motor, ele precisa ser 100% apoiado no bloco. Então, imaginem que o cabeçote é a tampa superior do bloco. Ele tem que estar 100% apoiado sob o bloco. Inclusive, a gente vai ver aqui que ele tem um aperto relativamente alto, né, significativo, e esse aperto ele serve para ajudar na vedação do cabeçote em relação ao bloco do motor. Então, se a gente lembrar, né, que a gente vai ter a combustão no interior do bloco, o aperto do cabeçote, essa vedação, ela precisa ser muito bem feita para que a gente não tenha vazamento de compressão do próprio teor da combustão e dos outros elementos que são compartilhados entre o bloco do motor e o cabeçote. Tá? Então, por isso que ele precisa ser perfeitamente apoiado sobre o bloco do motor. E por isso que essa superfície de contato entre o bloco e o cabeçote, elas precisam ser usinadas, tá? Elas são bem lisinhas para que esse assentamento possa ser feito de maneira bem efetiva. Inclusive, quando a gente fala de manutenção do cabeçote, um dos itens que precisa, e também do bloco do motor, um dos itens que a gente precisa ver é o empenamento do bloco ou empenamento do cabeçote e empenamento do cabeçote. Então, se o cabeçote estiver empenado, por mais que eu tenha os parafusos ali para fixar ele ao bloco do motor, eu posso estar tendo vazamento, o gás ali da combustão, a compressão da combustão, ou então o líquido de arrefecimento, ou então o óleo do motor, do sistema de lubrificação que passa do cabeçote para o bloco e do bloco para o cabeçote, eles podem vazar pela junta do cabeçote. Então, por isso que a gente tem que cuidar para saber se o cabeçote está empenado ou não e para saber se o bloco do motor está empenado ou não. Bom, pessoal, além disso, o formato do cabeçote, ele também varia de motor para motor, tá? Então, existem inúmeros formatos, vários tipos de cabeçote. Eu vou comentar alguns aqui com vocês, mas existem aí, no mundo automotivo, inúmeros modelos de cabeçote, tá? Então, aqui a gente tem um cabeçote que a gente chama de cabeçote em Y, tá? Então, notem que eu tenho um comando de válvula de um lado, outro comando de válvula do outro. Nesse caso aqui, ó, o alojamento do comando de válvula, ele separa da parte de baixo do cabeçote, tá? Então, esse é um modelo de cabeçote. Se vocês pegarem a linha Chevrolet, por exemplo, a gente tem ali
o que é chamado de castelo. Então, ele não é um cabeçote em Y, ele é um cabeçote convencional. A gente tem um quadrado, que é onde fica alojado as válvulas, e em cima a gente tem o castelo, que é onde é montado o comando de válvulas. Tá? Aqui, esse exemplo aqui fica bem claro o que é o castelo. Então, eu desmonto o castelo da parte de baixo do cabeçote. Esse é um modelo específico. A maioria, o cabeçote é inteiriço, né? Ele não tem separação entre o comando, o alojamento do comando e o próprio cabeçote. Aqui a gente tem um cabeçote superior apoiado em um cabeçote inferior, né, que é aquilo que eu estava explicando para vocês que a gente tem na linha GM. Então a gente tem o cabeçote inferior, tá certo? A gente tem o cabeçote superior. Os dois, quando eles são montados, eles viram uma peça só, mas aí existe essa separação. Então, normalmente aqui em cima nós temos o comando de válvula apoiado e na parte de baixo onde ficam as válvulas, as velas, as molas de válvula, etc. Aqui embaixo a gente tem um cabeçote único. Então, o cabeçote único é aquele que não existe uma separação entre o alojamento do comando de válvula e o restante do cabeçote. Então, ele é uma peça única, né? Ele tem, então, uma montagem única e não existe separação entre uma peça e outra. Esse aqui, pessoal, é o cabeçote mais comum, tá? Ele é o que vocês mais vão observar. Esse aqui tem bastante, algumas linhas acabam utilizando, citei o exemplo aqui para vocês da linha Chevrolet, mas esse aqui é o mais comum, é o que mais vocês vão ver aí no mercado. Bom, por mais perfeita que seja a usinagem entre o bloco, né, da face superior do bloco e da face superior do cabeçote, que é onde os dois ali vão se encaixar, onde os dois vão ser montados, a vedação entre eles, o aperto direto de uma peça na outra, ela não é 100% efetiva para fazer a vedação necessária entre um cilindro e outro. Então, por esse motivo, por isso, pessoal, é montado entre o bloco e o cabeçote a junta do cabeçote, tá? Então, a junta de cabeçote, ela pode ser feita de vários tipos de materiais. Normalmente, ela é feita de folhas de aço, né, com materiais de vedação sendo plantados ali, sendo montados nessa folha de aço. Então, você tem borracha, plástico e etc. Mas a estrutura básica dela é feita de aço e ela vai servir, então, para fazer a vedação. Ela vai montada entre o bloco e o cabeçote e ela vai servir, então, para fazer a vedação, entre bloco e cabeçote, para evitar, então, que a compressão do motor vaze, que o líquido de arrefecimento vaze, que o óleo do motor vaze pela junta do cabeçote. Então, para compensar as imperfeições que podem haver na usinagem do bloco, ou então na usinagem do próprio cabeçote, montada a junta de cabeçote. Inclusive, pessoal, esse daqui é um dos processos de manutenção que acontecem bastante na oficina. A queima da junta do cabeçote. Vocês já devem ter ouvido falar, aí o pai de vocês, ou vocês mesmo, um amigo, ter acontecido com alguém, conhecido, vizinho, tio, avô, enfim, alguma pessoa falar, queimou a junta do cabeçote do meu carro. Então, o que é queimar a junta do cabeçote? Quando, por algum motivo, algum desses elementos que a junta precisa vedar, eles começam a vazar. Então, a junta do cabeçote pode queimar, por exemplo, de um cilindro para o outro. Né? Por exemplo, se ela queima nesse lugar aqui, ó, começa a vazar a compressão desse cilindro para esse cilindro. Aqui, ó, nesses buracos, a gente tem uma série de galerias passando. Então, a gente tem galeria do sistema de arrefecimento do motor, temos galeria de óleo. Então, outra possibilidade, um outro exemplo, é que a junta queime
e o líquido de arrefecimento passe a passar para dentro do bloco do motor, passe a pingar lá dentro do bloco do motor. Isso, por exemplo, produz o aquecimento, o superaquecimento do motor. Então, por esses motivos, citei só 2 exemplos aqui de como a junta do cabeçote pode queimar, mas existem outros, né, que quando a gente tiver as aulas práticas a gente vai falar mais sobre isso. Por esse motivo é que a gente precisa, então, trocar a junta do cabeçote, ou isso que significa a junta do cabeçote queimar do motor. Beleza? Bom, quando isso acontece, quando a gente vai precisar trocar, quando a gente precisa remover o cabeçote e instalar ele novamente, é importante sempre prestar muita atenção ao apertar os parafusos do cabeçote, ao apertar os parafusos que fixam o cabeçote no bloco do motor. Tá? Por quê, pessoal? Existe tanto uma sequência quanto um torque específico para esses parafusos. Eu já vou explicar melhor para vocês a questão da sequência de aperto do cabeçote. Então, só retomando a questão da junta aqui, né? Para que serve a junta? Ela serve para garantir a vedação de forma a não vazar pressão de compressão. Lembrem-se lá que um dos tempos do motor é compressão. Né? Ali dentro a pressão fica muito alta. Ela não pode vazar porque senão a queima não vai ser efetiva. Então, se a compressão estiver muito baixa porque a junta está vazando, eu posso ter problemas em relação ao funcionamento do meu motor. Lembrem-se também que o bloco do motor compartilha com o cabeçote o sistema de lubrificação e o sistema de arrefecimento. Então, ali ela vai ajudar a vedar o óleo que passa do bloco para o cabeçote ou do cabeçote para o bloco e o líquido de arrefecimento que passa do cabeçote, do bloco para o cabeçote, ou então do cabeçote para o bloco. Bom, lembrem-se também que então o cabeçote é montado sob a junta, em cima da junta. Então a gente vai montar o cabeçote em cima da junta e a junta está posicionada em cima do bloco do motor. Como que a gente fixa o cabeçote no bloco? Através de parafusos. Então, esses parafusos eles precisam obedecer uma ordem, uma sequência específica para apertar. Não posso apertar eles de forma aleatória. E eu preciso também obedecer o torque que é especificado pelo manual. Por quê, pessoal? Olhem, observem essa imagem que está bem do lado aqui. Vamos supor que eu comece a apertar um dos parafusos lá da ponta do cabeçote. Aperte ele completamente primeiro. O que vai acontecer? Eu vou esmagar a junta nessa posição aqui, enquanto que do outro lado ela nem começou a ser perfeita, a ser apertada ainda. Então isso pode ocasionar 2 coisas. Primeiro, eu posso danificar a junta do cabeçote, porque ela fica esmagada em uma posição, enquanto que na outra ela ainda não faz a vedação completamente. E eu posso estar produzindo o empenamento do cabeçote, uma vez que eu forço ele numa direção e quando eu aperto o parafuso oposto, eu forço ele em outra direção. Então, por esse motivo, eu posso ter tanto empeno do cabeçote quanto a danificação da junta do cabeçote. Então, por isso que é importante tomar cuidado quando vocês forem apertar o cabeçote, quando vocês forem instalar os parafusos do cabeçote. E se então, quais são esses cuidados? Os cuidados são apertar na sequência, né, numa ordem correta, e obedecer o torque máximo permitido pelo fabricante. Outra coisa também, pessoal, normalmente os parafusos do cabeçote, eles têm uma cabeça diferente, onde a gente vai encaixar a chave ali para apertar ele é feito de um formato diferente. Nem sempre ele é aquele sextavado que a gente conhece, tá? Aquele parafuso com 6 lados. Então, nesses casos, a gente precisa ter a ferramenta adequada para esses fins também. Não posso usar qualquer ferramenta. Tem ferramenta específica para fazer o aperto do cabeçote. Bom, tudo isso
são coisas que eu estou comentando com vocês aqui e que a gente vai retomar quando a gente for fazer as aulas práticas também, tá? Então, fiquem tranquilos que nesse aspecto aí a gente vai sempre retomando esses assuntos. Bom, como eu comentei anteriormente, né, eu tenho tanto uma sequência de aperto quanto um torque máximo a ser aplicado no cabeçote. Então, se eu aperto muito o cabeçote, eu posso esmagar a junta, posso deformá-la, como posso deformar o cabeçote também. Lembre-se que ele é um elemento feito de alumínio, né? Então, se a gente aperta demais, ele pode se deformar. Inclusive, se eu apertar demais o cabeçote, eu posso quebrar até os parafusos de cabeçote na medida que eles são feitos para resistir a um determinado torque. Vocês devem ter tido isso, essa disciplina, esse assunto, no semestre passado, já lá com o professor Elon, que trabalhou com vocês. Então, lembrem-se lá do torque, etc. A gente precisa sempre seguir o torque recomendado, porque para a gente poder aplicar a pré-tensão, a pré-carga, o aperto correto em cima da junta e evitar, então, a deformação da junta, o esmagamento da junta, o aperto em demasia que pode danificar, inclusive, o cabeçote. E na contramão disso, pessoal, a gente tem que considerar também que se eu deixar o parafuso muito pouco apertado, ou não apertar ele com o torque total que eu deveria apertar, eu posso ter o mesmo tipo de problema, né? Uma vez que o cabeçote vai ficar frouxo. Então, a pré-tensão em cima da junta ela não vai ser suficiente para ela vedar completamente. Tá? Então, por isso que a gente precisa considerar mais um motivo, reforçando o motivo aí da gente ter que apertar tanto em ordem quanto com o aperto correto o cabeçote. Bom, e em relação à sequência de aperto, gente? Por que tem que ter uma sequência de aperto? Para a gente evitar as interações elásticas que podem afetar a pré-carga de uma peça em relação à outra. Então vamos pensar no seguinte: vamos pensar que eu aperto os parafusos da ponta, bem com o aperto total primeiro, e depois eu aperto, então apertei esses dois, na imagem de cima aqui, apertei os dois parafusos azuis, e depois vou apertar o vermelho. Então, quando eu aperto os dois parafusos azuis, a peça se deforma nas pontas. Quando eu apertar o parafuso vermelho, pode acontecer de, em vez de estar apertando, dele trazer a peça para a posição original, pode acontecer de a peça se deformar. E, em casos extremos, até quebrar. Então, se eu não sigo a sequência de aperto, essa interação elástica vai fazer a pré-carga acontecer de forma individual. Então, a pré-carga acontece primeiro nas pontas, para depois acontecer no meio. E isso pode produzir como efeito a deformação desse material. Tá? Vamos lembrar que o cabeçote aí é feito na maioria das vezes, de alumínio. Então, ele se deforma com bastante facilidade. Então, para evitar esse tipo de coisa, né? Já estou fazendo manutenção do motor, não posso causar um novo problema. Eu tenho que resolver o problema do motor, não causar mais problemas ao motor. Então, por esse motivo, eu preciso seguir a sequência de aperto. Vamos pegar o outro exemplo aqui, ó. No outro exemplo, eu apertei demais no meio, o parafuso vermelho, e esqueci de apertar os parafusos da ponta. Então, pode ser que quando eu for apertar os parafusos da ponta, a peça já tenha sido deformada, né? Então, pode acontecer realmente do parafuso voltar a peça para o normal, como também pode acontecer dele deformar a peça.
Para a gente evitar de correr esse risco, é que a gente tem que seguir sempre essa sequência de aperto. Então aqui, ó, ele traz um dado interessante para nós, né? Que quando eu não sigo a sequência correta de aperto e eu tenho as interações elásticas, elas podem reduzir o aperto do parafuso em até 35%. Então, às vezes eu estou achando que eu estou apertando um parafuso com 100 newtons, mas na verdade eu não estou apertando com 100 newtons, eu estou apertando só com 65. Por quê? Porque as interações elásticas elas estão ali atrapalhando o aperto. Então, por isso, né, que a gente segue essa sequência, para evitar, para diminuir a incidência das interações elásticas. Então, a sequência de aperto do cabeçote, ela tem como objetivo diminuir a variação da pré-carga nos conjuntos de parafuso, distribuindo o aperto uniformemente. Então, aqui a gente tem dois padrões de aperto, tá, pessoal? Aqui a sequência de aperto em espiral, tá? Que é a mais utilizada nos cabeçotes. Então, o cabeçote, que é uma peça retangular, ela vai exigir aí o aperto em espiral. Sempre, prestem atenção nisso, hein? Sempre do centro para as extremidades, beleza? Então, eu vou apertando do centro para as extremidades em espiral. Alguns professores, alguns mecânicos, eles costumam usar essa sequência aqui, eles costumam falar em X, tá? Então, vou apertar os dois no meio, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois... Então, vou fazendo em X. Funciona também, tá? Então, nesse caso aqui, para peças retangulares, com formato retangular, eu posso usar o aperto em espiral, né, que eu vou formando uma espiral do centro para as extremidades, ou então o aperto em X. Na peça que tem formato circular, pessoal, aí eu já tenho que aplicar o padrão em X, tá? O padrão circular. Então, eu vou apertando de forma circular até apertar, até torquear todos os parafusos. Então, são dois modelos aqui. Normalmente, no manual, ele traz a sequência de aperto que o fabricante recomenda, tá? Então, no manual vai ter lá que o aperto tem que ser feito em X, o aperto tem que ser feito em espiral e assim por diante. Então, seguir o que o manual de fabricante recomenda é importantíssimo para a gente ter sucesso aí nos procedimentos de montagem do motor. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam a questão aí da sequência de aperto? Opa, o Arison. Arison, eu estou falando o seu nome correto, é isso mesmo? Se for, manda um ok, tá? Se não, me corrija aí, por favor. Então, ele está perguntando se na instalação da junta vai silicone também. Não, pessoal. Beleza, Alisson. Tá certo, então. Obrigado. Então, na instalação da junta, pessoal, não vai silicone, tá? O silicone, gente, ele é um tipo de vedação. Então, via de regra, pessoal, quando a gente monta com junta, se eu tenho uma junta, um anel, eu não preciso passar silicone. O silicone é o que a gente chama de junta líquida, ou elimina juntas. Então, quando eu tenho duas superfícies que não tem uma junta no meio delas, eu passo silicone para ajudar na vedação. Quando, pessoal, eu tenho junta, eu não passo silicone. Isso para qualquer coisa, tá? Para qualquer tipo de peça, não só na junta do cabeçote, para qualquer peça. Quando eu tenho junta, eu não passo silicone, a não ser em casos muito específicos, tá bom? Mas, via de regra, num sentido geral, eu não passo silicone quando eu tenho a junta.
A junta ela serve para quando duas peças entram em contrato direto, aí eu passo o silicone ali no meio para que ele evite, para que ele ajude na vedação. Na junta do cabeçote, portanto, não vai silicone, tá? É só a junta do cabeçote mesmo. Monta a junta e o aperto que precisa ser seguido ali de maneira correta, como eu já expliquei para vocês. Queria saber aí se vocês têm alguma dúvida em relação à importância de apertar, a sequência de aperto, entenderam tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse sentido? Beleza, então. Vamos seguindo aqui. Bom, além disso, pessoal, no cabeçote a gente vai ter o rebaixo da câmara, né? Principalmente nos cabeçotes. E aqui falando especificamente do cabeçote do motor ciclo Otto, tá? Então a gente vai ter como característica aqui uma diferença bem interessante. No cabeçote do motor ciclo diesel ele é 100% plano. No cabeçote do motor ciclo Otto a gente vai ter um rebaixo, que é chamado de câmara de combustão. A gente ainda tem os dutos para o arrefecimento, combustível e as câmaras de entrada e saída de gases resultantes da combustão. Então a gente tem os dutos do sistema de escape, do sistema de exaustão, os dutos do sistema de admissão, os dutos do sistema de arrefecimento e sistema de lubrificação, e esse rebaixo aqui, ó, que ele está apontando com a mão esquerda, o desenho, é chamado de câmara de combustão, beleza? Então isso é uma característica dos motores ciclo Otto. Vocês não vão encontrar isso aí no motor ciclo diesel, porque o motor ciclo diesel, a câmara de combustão está no pistão. Quando a gente for falar de pistão, provavelmente na quinta-feira, que é a nossa próxima aula, eu explico melhor isso para vocês. Bom, no cabeçote também, pessoal, a gente vai encontrar ali os orifícios para drenagem do óleo, que lubrifica a parte superior do motor. Então, por onde passa, aqui, ó, se vocês verem esses pretinhos aqui, esses pontinhos pretos, eles são os orifícios por onde o óleo vai passar para lubrificar o cabeçote, tá? O orifício para a instalação da vela de ignição, tá? E aqui, quando o motor é ciclo Otto, a gente tem a vela. Quando o motor é ciclo diesel, lembrem-se sempre que no lugar da vela eu tenho o bico injetor. O alojamento das guias e sedes de válvula. Bom, para que serve então as guias e as sedes de válvula, né? Então, para que as válvulas se movimentem com maior facilidade, a superfície interna das guias é polida, diminuindo o atrito. Então, imaginem que eu tenho uma válvula abrindo e fechando aqui no cabeçote, então ela sobe e desce, sobe e desce. Para facilitar a lubrificação dessa peça móvel que está montada no cabeçote, a gente tem a guia, tá? Então, o guia, ela é uma peça polida, um tubinho polido, por onde a válvula se movimenta. Além disso, no cabeçote, a gente tem a câmara de combustão também, tá? Então, lá na câmara de combustão é onde vai ocorrer a compressão dos gases e a combustão do motor. Por isso que o cabeçote ele precisa suportar pressões e temperaturas elevadíssimas, tá? Então, dentro do cabeçote, a gente tem temperaturas e pressões muito altas, por conta da compressão e da explosão que está acontecendo ali dentro. Bom, então o que é a câmara de combustão, tá?
é o espaço entre o cabeçote e a parte superior do pistão. Então, vamos pensar que o pistão está montado aqui em PMS, tá? A parte aqui de cima, aqui embaixo a gente tem o bloco, beleza? Acompanhe com o mouse aí, ó. Aqui embaixo a gente tem o bloco, para cá a gente tem o cabeçote, para cima a gente tem o cabeçote. Isso ficaria nessa região. Então, notem esse espaço aqui, ó, esse buraco que a gente tem no cabeçote. Isso aqui a gente chama de câmara de combustão, beleza? Então, é esse espaço que fica entre o pistão em PMS e o cabeçote, beleza? O rendimento de um motor está diretamente ligado à forma de suas câmaras de combustão. Então, a câmara de combustão, pessoal, ela tem modelos, formas diferenciadas. Por quê? Porque esse formato vai influenciar na turbulência, em como os gases vão se movimentar quando eles entram pela válvula, tá? E isso implica diretamente em como a combustão vai acontecer. Implica também na resistência e na perca de calor que o cabeçote vai produzir. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos de câmara de combustão, tá? Bom, a função da câmara de combustão, então, é pôr em contato ar combustível e a centelha da vela. E por que a gente chama de câmara de combustão? Porque é nela, nesse oco que tem no cabeçote, nesse orifício ali que tem no cabeçote, é que vai acontecer a combustão do motor, beleza? Então, para assegurar a formação de uma mistura homogênea desses elementos e liberar as calorias de combustível para transformá-las em trabalho a partir da combustão sobre o pistão, né? Então, é aqui que vai acontecer a combustão para empurrar o pistão para baixo com força. Essa transformação deve realizar-se de tal forma que o rendimento seja elevado e a potência liberada seja suficiente sem que haja excessivas complicações de desenho, para que a confecção do motor não apresente dificuldades mecânicas. Dependendo do formato da câmara de combustão, tá, pessoal, será criada uma maior ou menor turbulência, que formará uma mistura mais homogênea do ar com o combustível. Então, quanto mais turbulenta for, melhor. Para quê? Para que a gente tenha... Lembrem-se que no caso do motor ciclo Otto, entram para dentro do motor ar e combustível. Então, quanto mais misturado esse ar e combustível tiver, melhor é para o ciclo termodinâmico do motor. Como eu disse, né? Quanto mais perfeita for a mistura, melhor será o processo de combustão, evitando-se os restos de combustível sem queimar, aproveitando a totalidade das calorias. Só acrescentar esse texto aqui, que não é só o combustível que não... O problema de combustível não queimado, é problema de oxigênio não queimado também. Porque quando a gente fala de gases poluentes, a gente tem problemas gerados pelo excesso de combustível, quando sobra gasolina, quando sobra álcool, quando sobra diesel, mas a gente também tem problemas relativos à sobra de oxigênio, que produz um gás chamado de NOx, tá? Que quando chegar lá na parte de gerenciamento eletrônico de motores, eu vou comentar com vocês. Como eu já disse, né, é na câmara de combustão, então, que vai acontecer a queima da mistura ar e combustível no motor ciclo Otto, tá? Sempre é bom deixar claro isso. No motor ciclo diesel, a gente vai ter isso acontecendo a câmara de combustão acontecendo no pistão. E lembrar que no motor ciclo diesel entra só oxigênio, só ar, né? Oxigênio e os demais gases que tem no ar atmosférico. Então, ela vai ter outro objetivo, que é também aumentar a velocidade da propagação da chama. Então, a compressão ali, ela compacta a mistura. Quando ocorre a centelha da vela, a combustão ela vai acontecer numa velocidade maior, porque ela está num espaço reduzido e sob alta pressão, como a gente já tratou na aula passada. O rendimento do motor depende muito da forma da câmara,
eu vou explicar, mostrar para você daqui um pouquinho que existem diversos formatos de câmara de combustão. Suas paredes devem ser compactas com a superfície mínima a fim de dissipar o calor para o sistema de arrefecimento. Então, no próprio cabeçote, a gente vai ver, principalmente quando a gente for desmontar ele, que existem galerias do sistema de arrefecimento, eles estão sempre próximos à câmara de combustão para que o calor possa ser dissipado de maneira mais efetiva. Teoricamente, deveria haver uma forma esférica com um ponto de ignição situado no centro para uma combustão uniforme em todas as direções. Então, via de regra, a vela é montada no ponto mais próximo ao centro possível. Teoricamente, mas na prática isso acaba não acontecendo 100% das vezes. E aí a gente tem formatos diferentes de câmara de combustão, tá, pessoal? Vou falar para vocês aqui um pouquinho, mas vocês vão poder, quando vocês forem desmontar os motores na prática lá, observar de maneira mais efetiva os formatos, então, que a gente tem em câmaras de combustão. Beleza? Então, a primeira, a parte de cima aqui, é chamada de câmara de combustão esférica, tá? É o formato de câmara de combustão mais clássico que existe, tá, pessoal? Então, a gente tem um formato aí de semi-esférica, né? Se a gente continuasse ela aqui, ela teria o formato de uma esfera. Então, essa é a que vocês mais vão encontrar com a vela de ignição sendo posicionada no centro. Outro modelo é o tipo de câmara de combustão chamada banheira, tá? Então, notem que ela tem o formato aqui de uma banheira, daquelas de tomar banho antigas, né? Então, esse formato aqui, ele possui uma limitação em relação à turbulência. Consequentemente, a combustão ela fica um pouquinho mais comprometida quando comparado ao formato esférico aqui. Hemisférico, desculpa. A gente tem também o formato de cunha, tá? Que tem características muito semelhantes ao formato banheira. Então, as características são a mesma, tem uma limitação em relação à turbulência que ela produz. Então, por isso que hoje a mais utilizada é a hemisférica, tá? Porque ela tem um aproveitamento mais eficiente em termos de turbulência provocada na mistura ar-combustível. Em alguns modelos de veículos, tá, pessoal, vocês vão encontrar principalmente motores com taxa de compressão mais elevadas, câmaras no cabeçote. Isso aqui vai ocorrer na maioria das vezes para motores do ciclo Otto e motores de alta performance, tá? Então, nos motores populares que a gente vai desmontar, vocês podem até ver uma câmarazinha, alguma coisinha ali que complemente a câmara de combustão. Mas nos motores populares, dificilmente vocês vão ver uma câmara de combustão acontecendo apenas no pistão. Pode ser uma soma de cabeçote mais pistão. Só pistão vocês vão encontrar basicamente motores diesel. Isso aqui serve para motores que têm compressão elevadas, tá? Então, você soma o tamanho da câmara de combustão com o que está aqui no pistão. Com a câmara no pistão, no caso. Videozinho aí falando então sobre câmara de combustão. A câmara do tipo cônica direciona a mistura de ar e combustível para o centro do pistão, que na sua parte superior tem o formato de um V, proporcionando uma turbulência que favorece a homogeneização da mistura de ar e combustível e provoca uma queima mais rápida e uniforme, além de melhorar o rendimento do motor. A câmara do tipo cônica direciona a mistura de ar e combustível para o centro do pistão, que na sua parte superior tem o formato de um V, proporcionando uma turbulência que favorece a homogeneização da mistura de ar e combustível
e provoca uma queima mais rápida e uniforme, além de melhorar o rendimento do motor. Pessoal, esse aqui é outro formato de câmara, então a câmara é tipo cônica. Observem que o funcionamento da própria câmara, ela é complementada pelo formato do pistão. Então o ar, a mistura entra de um lado, o próprio formato do pistão empurra essa mistura para outro, então uma coisa acaba complementando a outra, né? O formato do pistão complementa o formato da câmara de combustão, no caso da câmara cônica, para a gente ter então uma melhoria em termos de rendimento do motor. E por último aqui, para falar sobre os elementos fixos, a gente tem o cárter, tá, pessoal? Então, enquanto o cabeçote ele é a tampa superior do motor, é cheio de complexidade, tem as válvulas, tem cabeçotes que tem o comando alojado, enfim, tem o formato da câmara de combustão que interfere bastante, o alojamento da vela, todos os dutos. O cárter, pessoal, ele já vai ser uma coisa bem mais simples. Então, ele é basicamente uma tampa inferior, tá? Que também serve como reservatório do óleo lubrificante. Então, todo o óleo que a gente abastece no motor, ele fica guardado dentro do cárter para que o sistema de lubrificação possa utilizar quando for necessário, beleza? Além disso, né, logicamente, além do reservatório, ele vai proteger de seu reservatório de óleo, ele vai proteger os componentes, impedindo que agentes externos venham entrar ali no virabrequim, nas bronzinas e nas outras partes móveis ali do motor. Bom, só para complementar aqui, pessoal, o cárter ele pode ser montado com junta, tá? Também tem uma sequência de aperto, sempre do centro para as extremidades. Isso para todas as peças, né? Levem isso aí para a vida profissional de vocês. Todas as peças, todas as superfícies extensas, elas precisam sempre ser apertadas do centro para as extremidades. E se elas forem circulares, apertar em X. Pessoal, isso daí ajuda bastante a evitar a deformação da peça, a deformação da junta e etc. Então, nós temos modelos de cárter que são montados com junta e outros modelos que são, então, montados com silicone. Então, quando vai junta, não vai silicone. Quando vai silicone, não vai junta, tá bom? Bom, pessoal, então, com isso a gente encerra as partes fixas do motor, tá? Eu comentei na aula de hoje com vocês sobre bloco, e aí no bloco a gente tem o cilindro ou a camisa de cilindro, sobre o cabeçote e sobre o cárter, tá bom? Então, na próxima aula, que vai ser na quinta-feira, nós vamos fazer também uma live, uma videoaula, falando sobre os componentes móveis, tá? Eu nem vou entrar no assunto hoje, porque senão, se a gente for falar só sobre o pistão, vai demorar um tempo bastante grande, né? Então, para a gente não ter que começar um assunto e parar no meio, a gente encerra os componentes fixos do motor e na próxima aula a gente trabalha os componentes móveis. Nós vamos falar, então, sobre o pistão, sobre a biela, sobre os anéis de segmento, sobre a árvore de manivelas ou o virabrequim, sobre o volante do motor, a árvore de câmbios, que é chamado de comando de válvula, e sobre as válvulas, beleza? Para encerrar, então, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Ó, o Alisson está perguntando, caso não tenha no manual o torque, existe um padrão que posso usar? Normalmente, Alisson, quando você compra, provavelmente você deve estar perguntando da junta do cabeçote, né? Para parafusos em geral, existe uma tabela a gente vai ser difícil de mostrar para vocês agora, mas existe uma tabela que vai estabelecer um torque máximo que o parafuso suporta, baseado no diâmetro, no passo da rosca, no comprimento e na classe do parafuso, beleza? Então, nesse caso, você conseguiria seguir um padrão. Porém,
quando se trata da junta do cabeçote, a gente não está falando só da deformação do parafuso. Nós estamos falando também da deformação das peças, do cabeçote, da junta e assim por diante. Então, como você não está falando só do parafuso, está falando de outras peças também, não existe um padrão de uso para o aperto do cabeçote. O que eu consigo, como que você consegue saber? Bom, hoje em dia, você consegue adquirir esses manuais por exemplo, lá no Senai a gente tem o Simplo, né? Que ele é um compilado com informações de todos os motores, todas as marcas, num arquivo só. Então, você consegue abrir lá e procurar o torque de vários motores, de vários veículos diferentes. E também, Alisson, quando você compra a junta do cabeçote, como ela tem um torque bem específico, normalmente na própria embalagem da junta já vem tanto a sequência de aperto quanto o aperto que você tem que aplicar nesse cabeçote. E vocês vão ver, pessoal, quando a gente for trabalhar na prática lá, que o aperto do cabeçote, ele normalmente é dado usando o torquímetro. Então ele tem uma fase inicial que é usando o torquímetro, e ele tem uma fase complementar que é um aperto angular, tá? Então ele trabalha sempre com os dois tipos. Um aperto usando o torquímetro e outro aperto usando então graus, ou o popular aperto angular, ou torque angular. Beleza, Alisson? Respondido aí? Ficou claro? Para os demais guerreiros aí que ficaram até o final, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Tá tudo tranquilo? Entenderam direitinho? Alguma curiosidade? Beleza, então, pesada. Como você... Vamos ver, o Alisson disse que beleza, o Natan tranquilo, Alexander tranquilo, Raul tranquilo. Luiz Eduardo, alguma dúvida? Carlos Henrique, alguma dúvida? Maravilha, então, pessoal. Acredito que não tenha nenhuma dúvida, tenha ficado claro. Se vocês forem retomar os estudos, olhar no AVA, assistir novamente a aula e surgir mais alguma dúvida, anotem. Na nossa próxima aula, que é quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma outra videochamada, uma outra live, para falar então sobre as partes móveis do motor. Beleza, pessoal? Então depois eu mando o link lá no grupo e qualquer dúvida é só dar um grito, podem me chamar no WhatsApp se precisar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.